Quero agradecer aos comentários, né, do meu primeiro vídeo do canal. Recebi comentários bons. Eu não esperava que ia ser assim, já o meu primeiro vídeo, que eu fosse encontrar pessoas que me apoiassem. Aí tô começando agora, né? Meus vídeos são bem caseiros. Eu não faço um roteiro, eu não sei o que eu vou falar. Eu entro aqui para fazer um relato, um desabafo. Hoje é uma segunda-feira, cheguei do serviço, mas eu não paro de pensar, sabe, no que poderíamos melhorar. Eu vou falar aqui no Japão, porque já há algum tempo eu já tô aqui. Eu vou falar em nome da Irmandade, que está como nós, pela uma mudança, pelo favor de uma mudança, né? A maioria dos irmãos pode imaginar quanto é difícil, o quanto é difícil morar fora do Brasil na parte espiritual. É muito difícil. Aqui os nossos jovens, só do fato de nós sermos estrangeiros, imigrantes, né? Hoje nós não somos mais decassegues aqui no Japão. Hoje nós se tornamos imigrantes aqui, porque aqui a gente chega e se instala aqui, né? Os filhos crescem, estudam na escola japonesa, se formam, fazem amizade no meio de japoneses, né? É uma cultura muitíssimo diferente da nossa, com muitas regras, e nossos filhos são acostumados, já crescem assim, né? E eu não sei se a maioria da Irmandade que está assistindo esse vídeo sabe que no Japão a educação é uma educação muito rígida, muito rigorosa. Desde o prézinho é assim. Pois bem, então eu penso muito na parte da mocidade, porque eu tenho uma filha adolescente, né? Minha filha é adolescente, tem 18 anos, né? Então, eles passam o dia inteiro, olha, os pais vão trabalhar e as crianças, eles ficam o dia inteiro na escola. Desde o desde a creche, eles vão de manhã e ficam até às 5, algumas creches ficam até às 6, né? E no primário, ginásio é a mesma coisa, é o dia inteiro na escola. E quando vem para casa, tem muito dever de casa para se fazer. Não tem tempo de brincar, não tem tempo para nada. As crianças é só estudar. E quando tem as férias aqui, é só uma semana. Só as férias de verão, que chega a dar 2 meses e uns dias, né? Quase 3 meses, assim, porque o calor aqui é demais, insuportável. Não tem como as crianças estudar. Nem a gente que é adulto aguenta o calor daqui. Pois bem, esses jovens filhos de irmãos, né? Tantos que chegam depois de grande, que encontram muita dificuldade, porque aqui os recitativos são tudo em japonês, são tudo em kanjins. O inário é em hiragana, não importa, né? Isso não é irrelevante agora no momento para esse vídeo. Os jovens encontram muita dificuldade aqui, muita mesmo, né? No país. Quem cresce aqui também tem sua dificuldade, apesar de dominar o idioma, saber como é que se vive nesse país. Mas quando chega na igreja, o que os jovens querem? Eles querem encontrar uma irmandade, uma mocidade amorosa, sabe? Um cooperador de jovens que auxilia a mocidade, sabe? Que dá amor. Que ele chega lá no culto, não é um culto só de doutrina, sabe? Porque de doutrina já basta na escola, que aqui é bem puxado, muito mesmo. Sabe, aqui é difícil ser criança aqui. Os adultos, os adultos já é difícil, né? Agora vocês imaginam bem as crianças, os jovens. Quando eles vão numa reunião da mocidade, eles não voltam contentes. A minha filha, ela sempre foi para a reunião da mocidade, mesmo na época de colégio, de ginásio, ainda muito nova, né? Mas ela se envolveu bastante com a mocidade na época, era criança ainda, né? Muitas coisas não se percebe, então a gente não deve quebrar essa pureza. Deixa a criança ser o que elas são, né? E não a gente que vai mostrar as malvadezas, as coisas, enfim, que não é para a idade deles, né? Ela ia sempre nas reuniões da mocidade. Chegava aqui 2 horas da madrugada, porque a reunião começa às 2, né, da tarde, mas como é assim, não tem, agora já tá tendo, né, 2 por região, né, se divide.
Mas antigamente não era. Então ia a mocidade toda para uma única igreja. A alegria era tanta da mocidade em se encontrar, porque era um motivo para estarem juntas, né? Depois dividiram. Aí a mocidade já não se encontrava tanto, né? Porque ficou dividido por estados, assim, enfim. Mas o que eu quero falar aqui pra vocês nesse canal é um desabafo. Que tudo que a minha filha fez, tudo que a minha filha foi, desde pequenininha, hoje ela tem uma mágoa muito grande. Por quê? Não tô ocupando a mocidade. Não é isso. Eu culpo, sempre não é que eu culpo. Eu acho que a carência da mocidade que eles sofrem na escola, bullying por ser estrangeiros, muitos não entendem ainda, chega com muita dificuldade para poder falar o japonês, né? Até aprender. Chega na igreja, quer encontrar um cultinho de jovem bom, gostoso, divertido. Não é encontrar sentença de morte, doutrina, sabe? E falar que Deus está vendo tudo. Criança brinca, criança faz e acontece. Mocidade. Gente, a mocidade é uma parte muito melindrosa. Assim como nós adultos temos as nossas provas, nossas dificuldades espirituais, né? A mocidade também tem a deles. Eles têm sim, tanto como nós, sabe? Então, o que acontece? A mocidade é o futuro da igreja. É por isso que eu abri esse canal. Não tô falando por mim só. Porque eu nasci nessa igreja, dentro da congregação, como eu disse no primeiro vídeo. O que a minha filha vai esperar de uma igreja daqui, quando ela estiver na minha idade? Para começo de assunto aqui nesse vídeo, eu quero relatar que a mocidade aqui não escuta obra. Não tem obra aqui. Ninguém levanta para contar uma obra de milagre, sabe, de uma cura. Deus faz essas coisas no meio do seu povo, faz através da nossa oração, da nossa santidade. Hoje vocês devem falar assim: ah, essa irmã, ela com esse cabelo tão curtinho, o que ela tá falando, né? Antes de você falar ou me julgar, sabe, eu queria aqui falar pra vocês que tem momento na vida da gente que a gente comete desatino, sabe? Eu creio, nasci para crer em Deus. Mas às vezes a gente, por um momento, sabe Sansão? Ele revelou o seu segredo, né? Eu não revelei nenhum segredo. Mas mediante muitas coisas que eu vi, eu passei, um dia eu cheguei meu cabelo era comprido. E aqui no Japão, a gente trabalha de boné. Da boné. Eu sempre mantive meu cabelo comprido. Mas um dia eu tive um desgosto, mas tão grande, que eu falei assim, tanto sacrifício, eu vou cortar esse cabelo. Eu cheguei na minha casa, fiz um rabo de cavalo e passei a tesoura, saiu todo torto, sabe? E aí eu tive que mandar acertar o meu cabelo. Mas isso eu fiz contra mim. Isso eu denegrei a minha imagem, né? Eu não denegrei a imagem de ninguém. Eu sei que alguém pode me condenar, alguém pode me julgar, falar assim, que eu tinha que ser forte, mas não. Antes de você tacar uma pedra, pensa, reflita, sabe? Eu tive esse momento. Minha mãe nunca deixou eu cortar o cabelo. Era aquele regime mesmo, doutrinário, né, dentro da minha casa. Não que meu pai e minha mãe fossem ignorantes, não, mas o cabelo eu não podia cortar. E eu sempre mantive meu cabelo mais ou menos comprido. Tem mais ou menos uns 2 meses que eu cometi isso. Mas eu precisei do Senhor depois que eu cortei o cabelo. E Ele foi meu socorro bem presente. Sabe por quê? Porque Ele sonda a nossa mente e vê o nosso coração. Porque o que adianta eu ter um cabelo enorme, eu fazer só a minha aparência ser de santidade, mas meu coração é perverso? Coisa que acontece dentro do ministério, dentro de irmãs da piedade, dentro de cooperadores, de corações de anciões, sabe? Aqui eu vou falar, a minha experiência no Japão, eu tô vendo muita mocidade saindo da igreja, não está aguentando.
Por quê? Porque para eles é difícil ter um culto carregado, ter um culto pesado. Uma certa... Eu sigo um outro pastor de uma outra igreja e eu gosto muito das pregações dele. Eu sou a favor de quem lê a Bíblia, sou a favor de quem vai pregar, exortar uma palavra com conhecimento do que está se explicando ali, com conhecimento do que leu. Não ser um ignorante. Isso eu não quero, como que eu posso explicar? Eu não quero generalizar que todos os irmãos tenham que estudar. Não, teve aquele que não teve condição, mas quem tem, por que não pode ler a Bíblia? Por que não pode se inteirar mais sobre um assunto? A mocidade aqui, gente, eu vou falar pra vocês, a única coisa que os homens pregam nas reuniões da mocidade, culto de jovens, é coisa pesada pra eles. Criança é criança, mocidade é mocidade. Temos que ter paciência com a mocidade. Sabe? Uma gargantilha foi proibido uma moça entrar na reunião da mocidade. Foi pregado que a mocidade tinha que entrar na igreja, no culto da reunião da mocidade, sem gargantilha. E colocar só depois do culto. E elas estão fazendo isso, elas faziam isso. Eu falo porque minha filha foi em muitas reuniões da mocidade aqui. Sabe, coisas absurdas. Isso daí não vai impedir nenhuma moça de entrar no céu por causa de uma gargantilha, por causa de um brinco. Então, irmandade, caros amigos, eu espero que você entenda o que eu tô falando. A reforma é importante, porque a mocidade que cresceu fora do Brasil não sabe como que é uma verdadeira reunião da mocidade, sabe? Com bastante, aqui são pouquinha mocidade, muito pouquinha. E eles têm que sair felizes do culto. Aqui é só os pais só que trabalham, os filhos estudam o dia inteiro e quando chega em casa não tem tempo de fazer mais nada, é com muita lição de casa, muito dever. Sem falar que aqui tem o Bukatsu. Bukatsu seria a educação física no Brasil, que é uma matéria, faz parte de uma matéria. O aluno tem que participar. Não importa, ele pode escolher o esporte que ele quiser, mas ele tem que participar, porque isso aí é nota, vale nota, faz parte da educação deles. Então, amigos, irmãos, vamos pensar no melhor para os nossos filhos, porque a gente vai deixar como uma igreja. A igreja que eu falo não é o templo, não. Eu não estou falando do templo, eu estou falando da igreja nós pessoas, seres humanos, que precisamos deixar uma igreja de pessoas que pensam, que evolui, que não fica querendo só pensar em status, só em status. Eu vou falar pelo meu país, é o que eu estou representando nesse canal. Aqui a gente se vê muito, ó, eu tô vermelha porque tá bem calor e eu não quis ligar o ar, porque senão vai ficar com muito barulho o meu vídeo, né? Perdoa, né? Então, irmandade, eu me perdi um pouquinho, que eu fiquei emocionada, e eu achei melhor parar um pouquinho de gravar, né? Quando a gente fala de filho, de mocidade, mexe, né? Mexe muito com a gente, que o sentimento de mãe é sensível a filho, né? Hoje minha filha não congrega mais, e toda aquela vontade de estar no meio da mocidade, na igreja, no meio da irmandade, saiu dela, né? E trouxe muita tristeza para nós, porque minha filha, ela foi gerada pela palavra, né? Que Deus deu ela para mim. Eu fui considerada estéril e Deus me deu essa filha. Então ela é a maior alegria da nossa casa. E ela retém nela muita mágoa, muita mesmo. Então, para você que está assistindo, eu tô mesmo emotiva hoje. Para você que tá assistindo e que pode se identificar com a minha história hoje nesse vídeo, lutar por uma igreja melhor, sabe? Que o pulso de ferro, mão de aço tem que sair de cima das tribunas. Eu não sou a favor de abrir demais, sabe? Não é isso que tem que deixar rolar solto, como diz aí fora, né? Como dizem, não é isso, mas ser um pouquinho mais light, sabe?
Eu penso que os cultos de jovens tem que ser um cultinho de jovem que a mocidade tenha vontade que chega logo o próximo culto para eles estarem juntos lá. Não para ser um fardo, para falar assim, ai, amanhã eu tenho que ir na reunião, eu tenho que ir na reunião. Não, não é isso. Tá, então fiquei emocionada, tive que dar um pause, né, no meu vídeo. Mas é isso. Deus abençoe a todos, eu quero agradecer. Tá sendo bom esse canal porque aqui eu posso falar comigo mesmo. E sei que alguém aí do outro lado, que seja poucas pessoas ou não sei, eu não sei, não posso falar pra vocês assim aonde eu vou chegar, eu também não sei, mas são relatos, eu espero uma coisa melhor, um futuro melhor, porque minha filha não é batizada na igreja, mas eu peço para que sempre, né, que Deus cuide dela para mim, porque os homens são difíceis, são muito difíceis. Eu acho, Irmandade, cara amigos, eu falo Irmandade porque acho que eu tô na igreja testemunhando. Desculpa, mas a mocidade precisa de mais carinho, mais amor, né? E para que a gente possa também ter um lar mais santificado por Deus, mais santificado. Em que sentido? Porque uma família feliz, servindo a Deus, é bem diferente do que você ter sempre uma pessoa dentro da sua casa que não quer nem ouvir falar de nenhum irmão da igreja. É difícil isso pra nós, é difícil, sabe? Então eu quero encerrar esse vídeo aqui, que esse canal é para um futuro ajudar em alguma coisa. A gente se vai partir, todo mundo vai partir um dia, vai ficar os jovens para falar, minha mãe era da igreja, meu pai serviu a Deus na congregação cristã, né? Então, mas tomou uma proporção tão grande a insatisfação de muitos irmãos, sabe? Eu tô tendo conhecimento há pouco tempo agora que tem outros irmãos fazendo vídeo e eu resolvi também deixar o meu apoio aos irmãos e algumas irmãs que estão fazendo vídeo, que agora eu não vou lembrar os nomes, que eu até gostaria de falar agora aqui, mas eu não tô lembrando, né? Se falar uma ou outra vai ficar chato, então, e vai falar que eu esqueci das outras, das demais. Mas junte-se a nós, mas não com uma rebelião, não é isso. É pro melhor sempre. Outra coisa também que eu quero salientar aqui. Eu já fui atacada na tribuna. Já fui atacada. Viajei 7 horas de viagem, fiz uma viagem de 7 horas e a gente sabe, né, que a gente cresce e sabe que a gente pega a saudação na igreja, que a gente conta uma obra, né. Foi a primeira vez que eu testemunhei fora da minha comum uma época, faz muitos anos isso. E eu viajei, que a minha filha era muito pequena ainda, e ela foi dormindo no carro. O culto aqui é às 20 horas. Eu tive que sair da minha casa, acho que por volta das 10 horas da manhã. É longe, foi bem longe onde eu fui congregar. Deus deu de contar umas obras que Deus fez na minha casa, quando eu ainda era muito criança, a obra que eu vi, não foi obra que contaram pra mim, obra que eu vi, presenciei com meus pais. E depois eu fui muito criticada no púlpito, fui mesmo assim, eu entrei no carro e falei pro meu esposo, não comenta nada, vamos embora e a gente não volta mais aqui, sabe? São coisas que não devem acontecer em cima da tribuna, tá bom? Eu penso que vão melhorar, a união faz a força, na união do amor, na união com o amor, assim como nós estamos fazendo um canal, nós estamos abrindo canais, perdoa, não é para ser revoltosos, não. Vamos se juntar no amor para poder ter um futuro melhor para a CCB. Dá muita tristeza, desgosto de saber que ela está se afundando. Não vai demorar muito. Não vai. Tem muita gente ainda que é fiel à CCB, não importa. Eu não quero ficar falando nomes, eu não quero denegrir a imagem de ninguém, porque não cabe a mim. O canal da Reforma, pelo que eu acompanho alguns,
é bem diferente da doutrina. É bem diferente dessa doutrina que nós crescemos. Nós somos democratas. Aqui tem uma democracia. Pode dar sua opinião, pode falar. Se acha que eu errei em alguma coisa, que o seu pensamento é diferente do meu, sabe? Eu até agora eu não vi um canal que é da Reforma, os poucos que eu assisti, que não são democráticos. Né? Nós temos direito a falar, se expressar, coisa que na CCB não tem. Né? Na CCB não tem, não. Amigos, irmãos, Deus abençoe. Sigamos a semana agora. Para vocês aí no Brasil vai começar a segunda e para mim já terminou. Deus abençoe a todos e um forte abraço.